E eu volto com o meu entrevistado de hoje, o arquiteto Éder Bispo. Éder, a metragem da casa? Essa casa possui 531 metros, né? Já incluindo a área da piscina, né? Já era construída, né? São 2 terrenos. São 2 terrenos, né? Isso é algo importante destacar, né? Nós trabalhamos aqui com 2 terrenos. Na verdade, tem uma coisa interessante. Inicialmente, o cliente possuía apenas um terreno. E, de acordo com o desenvolvimento do projeto, nós sentimos que havia necessidade de aquisição de mais um lote, né? E aí ele não pensou 2 vezes, né? Na verdade foi uma sugestão, porque nós achávamos assim que um lote não seria suficiente para o que nós estávamos buscando e tal, e para as próprias necessidades do cliente, que aos poucos ele foi mesmo se conscientizando e percebendo isso e prontamente acabou aceitando a ideia. Então acho que isso é bastante importante no resultado final da casa, né? Você trabalhou alguns pontos que são pontos muito importantes na casa, que a gente vai estar citando aqui no decorrer do programa agora. Eu quero começar pelo sistema de água. Na verdade, assim, são várias soluções, são soluções que a gente julga que são importantes, fundamentais e que, na verdade, dá uma nova característica, uma nova vida para a casa. Mas que são soluções que são presentes na história da arquitetura. Na verdade, nós não estamos assim inventando nada, nem propondo nada que seja tão atual. Assim. Na verdade, isso sempre esteve presente. A gente considera que isso seja importante e fundamental numa boa arquitetura, que é aquilo que a gente chama de boa arquitetura. Então, assim, condições como uma ventilação natural, iluminação natural, a gente trabalhou aqui bastante as aberturas, né? Se você for olhar, todas as aberturas foram estudadas, posicionadas, dimensionadas de acordo com uma intenção, que é uma intenção de ventilar e iluminar bem a casa. Durante o dia, nós não temos assim a necessidade de utilização de luz artificial. Isso era um ponto assim que a gente achava importante, né? Eu acho que já partimos desse princípio. Então a gente não vai utilizar basicamente, só, a não ser que o cliente queira, mas assim, a gente a princípio não vai haver essa necessidade de utilização de luz artificial. A questão da ventilação também é algo que também foi discutido e conversado desde o início. Então nós buscamos utilizar a ventilação natural. Então todas as janelas foram posicionadas e são colocadas de forma bastante estratégica, assim, para que você tenha um tipo de ventilação que favoreça a retirada do ar quente, que o ar circule, que você traga um pouco esse frescor para dentro da casa. Porque Cuiabá é uma cidade que tem uma temperatura bastante elevada e a gente tem que considerar isso, e isso é fundamental na qualidade final do trabalho, né? A questão também que nós trabalhamos foi a questão do reuso de água da chuva, né? Então essa água é captada no telhado, né? Através de uma calha central. Essa calha distribui através de um duto que vai levá-la até a um depósito, e desse depósito lá essa água é tratada, né? E retorna para as torneiras que ficam aqui em volta da casa, e essa água é utilizada para molhar as plantas e para a limpeza geral aqui dessa área. Então isso é uma questão bastante importante, né? Outra questão que nós trabalhamos também é a questão da ventilação do telhado. O telhado ele tem uma ventilação natural, então não tem um acúmulo de calor, então ele ventila naturalmente, sem nenhum artifício assim mecânico, né? Então, outra questão foi também a questão do uso da energia solar, né? Para o aquecimento da água, né? Que é ligada ao chuveiro, e a questão da cozinha também, que atende a cozinha e o chuveiro. Eu quero voltar um pouquinho no telhado, eu quero falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Éder, qual foi o material que você usou no telhado? Você teve um diferencial ali também, né? Nós utilizamos, na verdade, um sistema, né? É um sistema composto por uma telha chamada telha shingle, né? Essa telha também, esse sistema também contempla uma manta que é isolante termoacústica, e também tem toda a parte do madeiramento, né? O madeiramento posicionado de forma a possibilitar a ventilação do telhado. Então é isso a gente chama de um sistema utilizado, né, para conter um pouco a incidência de calor para os ambientes, entendeu? E esse material, esse sistema aqui em Cuiabá, ele
ele tem essa função de poder segurar um pouco o calor, Éder? Depende da forma como é projetado e da forma como é solucionado o telhado, tá? Então nós utilizamos o sistema de uma forma adequada, correta, tirando o partido das possibilidades que ele oferece, né? E voltando no reaproveitamento da água, ainda um pouquinho antes do telhado que a gente estava falando, o sistema de descarga que a gente estava comentando. Na verdade, nós utilizamos dois tipos, né? Uma para resíduos sólidos, outras para líquido, né? Então, você tem essa possibilidade, com mais ou menos água, entendeu? Então, você vai utilizar de acordo com a sua necessidade. Isso poupa bastante água, né? Na verdade, né? Porque você vai controlando. E também ela tem um tempo também. Então, ela não fica assim, de acordo com... Você não pode ficar apertando, que ela vai, enquanto você estiver apertando, ela vai saindo água. Não é assim. Uma vez apertado, ela tem um tempo e um volume de água que sai. Então, isso eu acho importante, fundamental, assim, para uma casa contemporânea, assim, e principalmente envolvendo a questão do uso de água, né? Éder, um assunto assim, que a gente estava conversando antes de começar a gravação, esse sistema de iluminação, esse sistema de água, ele pode ser usado em qualquer projeto. Não só para quem tem mais ou menos dinheiro. Mas eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Aguarde.